Salve aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa lição hoje na Escola Dominical, domingo pela manhã, e assim tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã abençoada na tua presença, e assim estamos aqui, Senhor, temporariamente em nossos lares, para aprender algo mais das tuas escrituras, da tua palavra sagrada. Através dessa lição, fica conosco, Senhor, nos inspirando, iluminando nossas mentes e corações. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui no templo. Esse templo fica num local bem movimentado, então, em algum momento, vocês poderão ouvir barulhos que é normal de se ouvir numa grande cidade, numa área urbana, onde há muito movimento, ainda mais no centro de um bairro que é muito movimentado. Assim nós vamos nos deter no texto bíblico básico de hoje, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 30. Eu já pedi antecipadamente que os irmãos e as irmãs já lessem esse texto para que pudéssemos já nos deter na lição, que é um texto extenso. O tema da lição está intitulado Adorar a Deus em todo tempo e lugar. Ao lermos este texto, nós observamos tratar de Jesus e a mulher samaritana. A introdução. A Bíblia apresenta Deus como todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e o único digno de toda adoração. Isaías 43, 21. Ela também declara que fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios 1, 12 a 14. A adoração é a nossa resposta ao grande amor de Deus, e ela deve ser fruto dos lábios e do coração, que foram transformados por esse amor. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, aprendemos que a verdadeira adoração é aquela que deixa para trás as diferenças, os preconceitos e pecados, para nos aproximarmos de Deus em espírito e anunciá-lo em verdade. É isso que nós temos aqui. De vez em quando nós ouvimos alguém utilizar a expressão adoração para se referir a vários assuntos. Eu adoro bolo de chocolate, eu adoro feijoada, eu adoro a praia, adoro esse carro, adoro alguém. Usamos a expressão adorar para muitas situações. Entretanto, a adoração se faz a Deus. Nós, liturgicamente, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Senhor, maravilhoso, grande, libertador, inspirador, motivador. Ele é. Tudo que nós pudermos adjetivar a pessoa do nosso Deus Trino é o que Ele é. Dessa forma, nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus porque nós cremos na sua existência e na sua manifestação em toda a sua criação. Todo o universo, obra de suas mãos. Fundamento bíblico. João 4, 1 a 30, é o relato do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Sobre a mulher, o texto informa que ela veio tirar água do poço ao meio-dia, hora sexta. Se assustou diante da postura de Jesus. Se interessou pelo fato de Jesus ter água viva, expressão que comumente significava água corrente ou manancial. Se surpreendeu porque ele revelou a sua vida matrimonial, desejou saber o lugar da verdadeira adoração. É o que nós temos aqui, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E quando Jesus fala da água viva, essa expressão pode nos remeter àquele ser aquático, água viva, que se você tocar, ela queima, é a sua defesa natural. Mas a água viva não tem a ver com esse ser. Água viva tem a ver com uma água que não é poluída, não é tóxica, não está suja, não é uma água impura, é uma água pura, limpa, potável. Jesus usa essa expressão para dizer
que dessa água que ela bebe, ela sempre terá sede, mas há uma outra água que jamais dará sede. Jesus estava falando de uma forma espiritual, porque até o fim da vida nós bebemos água, porque o nosso organismo necessita desse líquido e potável. Agora, o nosso interior também precisa beber uma água diferente, água da vida, que provém do celeste, da presença de Deus. Jesus queria ensinar algo profundo a essa mulher e usa um exemplo tão simples. Sede nós sempre teremos nessa vida. Sempre vamos precisar de água, ainda mais quando se faz muito calor. A água, ela é essencial para a nossa existência, para a nossa vida. Próximo parágrafo. Sobre Jesus, sabemos que ele saiu da Judéia para a Galiléia e sentiu a necessidade de passar por Samaria. Estava com sede e, cansado da longa viagem, sentou-se junto ao poço, pediu água para a mulher samaritana, respondeu às questões da mulher, revelou a situação familiar dela, se apresentou como Messias, preferiu ir com a samaritana do que ficar com a recriminação dos seus discípulos. Observamos aqui, os judeus tinham um preconceito, um racismo muito grande pelos samaritanos. Temporariamente, Jesus se ausentou dos seus discípulos, eles o deixaram, Jesus ficou à beira, perto de um poço, teve sede, natural, uma região quente, a pessoa está perdendo líquidos, está suando, dá sede. Jesus estava em carne e osso nesse momento, ele tem sede. Entretanto, naquele poço poderia haver uma corda, mas não havia um balde. E essa mulher tem um balde. Ela poderia tirar água e foi o que ela foi fazer lá, foi tirar água. Jesus então se dirige a ela e pede um pouco d'água. Ela fica surpresa porque ela sabe que ele é judeu. E ela questiona, como pode, tu sendo judeus, pede água a mim que sou samaritana? Não existe uma separação entre nós, um preconceito dos judeus contra nós? E claro que os discípulos, quando voltarem a ver Jesus conversando com uma samaritana, também ficaram indignados com a postura de Jesus. Próximo parágrafo. Olhar de forma apurada para as atitudes da mulher de Jesus é se deparar com uma série de simbolismos que não diminuem a verdade, mas que nos ensinam para além da cena descrita. Isso é verdade. Nós observamos aqui as atitudes da mulher e de Jesus. Podemos observar alguns símbolos aqui, muito importantes, na qual um deles é a respeito da água. A mulher quer água. Essa água sacia a sede temporariamente. Jesus oferece uma água que acaba de vez, mata com a sede completamente da pessoa. Só que essa água é espiritual, é a presença de Deus na nossa vida. Próximo parágrafo. A briga entre os judeus e samaritanos será algo muito antigo. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo impuro, idólatra e indigno do amor de Deus. Do lado samaritano também havia muito ódio. Se uma pessoa judia entrasse em terras samaritanas e pedisse ajuda, esta lhe seria negada, conforme Lucas 9,53. Uma das bases dessa briga estava no fato de que ambos tinham diferenças culturais e de interpretação da Torá. Ou seja, os judeus e os samaritanos, cada um deles entendia as escrituras de um jeito. E podemos dizer que cada um puxava a sardinha para o seu lado. Havia assim uma distorção, uma deformação das escrituras. Hoje não é diferente, quando cada vez mais igrejas vão puxando a sardinha para o seu lado. Cada uma diz que tem a verdade, que é a mais certa, que tem doutrinas e as outras não têm. Há uma distorção, uma deturpação completa das escrituras aí. Jesus é Senhor da igreja. E se a igreja é silenciosa ou barulhenta, se a igreja se manifesta com dons espirituais de uma forma que extrapola ou não, Jesus é o Senhor da sua igreja. Então, observamos hoje que parece que é uma briga entre as igrejas consideradas pentecostais
as neopentecostais e as tradicionais ou históricas. Infelizmente é o que observamos hoje. Isso traz mais prejuízo à igreja terrena de Jesus do que lucro. Oremos para que Jesus esteja iluminando a mentalidade de toda a liderança e todas as membresias para que isso acabe. Próximo parágrafo. Ao dialogar com a mulher, Jesus rompe o preconceito estabelecido. A necessidade de passar por Samaria era destruir barreiras e anunciar a salvação. Jesus lhe pediu água e a mulher se assustou. Afinal de contas, ela havia aprendido que Jesus e os samaritanos eram inimigos. João 4:9. A água que Jesus tem para dar não é alimento físico, não está parada, é espiritual e jorra eternamente, saciando-o por completo. Isso é uma grande verdade. Era um grande problema passar por Samaria. Os judeus passavam por lá e tinham que estar providos de água e alimento, porque os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. E se acontecesse alguma coisa com uma das pessoas lá, eles deixavam abandonadas, eles não fariam nada, devido à interpretação distorcida que eles tinham das Escrituras e o posicionamento de cada um desses dois grupos. Jesus está lá para quebrar esse preconceito. Ele está falando com uma mulher samaritana. Imagina como que os discípulos ficaram observando Jesus falar com uma samaritana, ainda mais sendo mulher naquela época. Próximo parágrafo. A amorosidade de Jesus e a ousadia em dar outro significado para as relações entre os judeus e samaritanos tocou a mulher a ponto dela desejar essa água. Jesus ofereceu essa bênção para ela e sua casa, por isso pede que vá buscar o seu marido, versículo 16. Ao reconhecer que não tem marido, ela reconhece sua fragilidade. A lei permitia casar-se 2 ou 3 vezes. Ela tivera 5 casamentos e a relação que tinha agora não podia ser considerada assim, versículo 18. O que acontece aqui é que na época, por exemplo, se o marido morresse, a mulher podia se casar de novo com outro homem, mas se ele morresse, ela podia casar novamente, sucessivamente. Entretanto, o último que estava com ela não era marido dela, estavam juntados, e Jesus lhe revela isso. O que acontece aqui? Essa mulher estava com água, mas essa água dava sede, porque ela ia beber, depois ia ter sede novamente. Em dias muito quentes, como hoje também, nós sentimos muita sede, suamos muito. Eu mesmo estou com muita sede. Todos nós estamos com muita sede. E a vontade é beber água para saciar a nossa sede. Essa mulher estava com sede e não sabia que interiormente ela estava manifestando essa sede. Por quê? Ela vai reconhecer. O que Jesus disse, ela reconheceu que ela precisava, na sua fragilidade, na sua debilidade, ela precisava da água que sacia o seu eu interior. Próximo parágrafo. Essa revelação deixou a mulher ainda mais surpreendida. Ela o chamou de profeta e desejou conhecer mais sobre a verdade. Onde é o lugar que se deve adorar? Quem está certo nessa briga? Judeus ou samaritanos? Jesus respondeu que não era o lugar que nos levava até a presença de Deus, mas as atitudes, o modo como essa adoração era oferecida é que garantia a verdade da mesma. Versículo 23. O que acontece aqui, podemos imaginar o dia de hoje. Onde Deus se manifesta? Nós estamos hoje nesse templo. Aqui é um local onde nós temos as nossas atividades culticas. É um local que há muitos anos atrás era um terreno, foi comprado, foi erguido um templo, foi consagrado ao Senhor para que haja atividades culticas, onde se reúnem a igreja, que são homens, mulheres, jovens, juvenis e crianças. A igreja é de carne, não a construção em si. Mas é o local onde nós, durante muitos anos, temos nos congregado para adorar e louvar a Deus. Entretanto, temporariamente estamos afastados das atividades culticas nesse templo, estamos desenvolvendo nossas atividades nos nossos lares.
Então, temporariamente, nossos lares se transformam em extensão dessa casa consagrada a Deus. Dessa forma, em nossos lares, quando nós invocamos a pessoa do nosso Deus Trino, ele se manifesta. Seu Filho Jesus está em nosso meio e o Espírito Santo está agindo em nós. Então, não fique triste. Se você não pode estar aqui no templo, não fique triste, porque Deus está onde você está nesse momento, invocando a sua presença. Não vamos colocar na cabeça que Deus só pode estar aqui, não pode estar na nossa casa, porque aí nós vamos cair num grande problema. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus lá estará. E Jesus também diz também, se estivermos sozinhos e sozinhas, invocarmos a Deus, ele se manifesta. É o caso nós fazemos a nossa oração individual ou privada no aposento, como ele nos ensinou. Próximo parágrafo, irmãs e irmãos. A sabedoria e a verdade que saíram de Jesus despertou ainda mais seu desejo de saber sobre Deus. Ela esperava o Messias, o mestre da lei, que ensinaria todas as coisas. Versículo 25. Não precisava mais esperar, ele havia chegado. Jesus se revelou a ela. Eu sou, eu que falo contigo. Versículo 26. A ideia de um Messias glorioso foi substituído por um Messias amoroso que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Que escolheu a simplicidade e não o espetáculo. E todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. O que nós temos aqui é o seguinte: Deus se manifestou em seu Filho Jesus. Essa mulher esperava o Messias, e de repente o próprio Deus se coloca diante dela. Essa é a grandiosidade do nosso Deus. Às vezes nós ficamos olhando lá no horizonte, esperando, será que Deus vai vir? Será que Deus vai fazer alguma coisa? E de repente Deus está aqui do nosso lado, Ele está batendo no nosso ombro e dizendo assim, escuta, não precisa ficar olhando lá, eu estou aqui do seu lado, e o meu Espírito Santo está agindo no seu interior. Então, irmãos e irmãs, não adianta nós ficarmos tristes, pensando que nós não estamos vendo Deus, que Deus está longe. Deus está tão perto, está diante de nós, está do nosso lado. Foi o que essa mulher pôde contemplar. Ela esperava o Messias e de repente o próprio Deus diante dela, em carne e osso, agindo na vida dela, lhe trazendo água da vida para saciar a sua sede interior. Próximo parágrafo, palavra que ilumina a vida. Aquela mulher perguntou sobre a adoração. Por meio das respostas de Jesus, podemos aprender que é preciso saber a quem adorar e por que adorar. João 4:22. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 2:3-5. O Senhor saiu de Jerusalém, mas não se restringia apenas a esse povo. O profeta Isaías chama a descendência de Jacó e os samaritanos o tinham como pai. Nós adoramos a Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos salvos e salvas para sermos obedientes, devemos viver em harmonia e não em guerra. A harmoniosa relação da Trindade deve ser o nosso modo de relação com as pessoas, inclusive as que pensam diferente de nós. Então o que acontece aqui é que as pessoas tinham dúvidas onde se adorar a Deus. Quer dizer que as pessoas criam que só tinha um lugar para adorar a Deus. Na época, em Jerusalém, era o local de adoração. Nas cidades e povoados ao redor, tinha sinagogas, mas o local mesmo de adoração, onde havia sacrifícios, era lá no templo em Jerusalém. Lá se prestava a adoração a Deus. Jesus veio para tirar isso da mente das pessoas naquela época. Por quê? Praticamente eles prenderam Deus dentro do templo.
monopolizavam a Deus. Deus não podia sair de dentro do templo. Se alguém quisesse adorar, teria que vir de longe para adorar a Deus dentro daquele templo. É a mesma coisa que nós chegamos hoje a falar que Deus só pode ser adorado em uma determinada cidade aqui em nosso país. E não pode ser invocado em mais nenhuma outra cidade. Então nós estaremos perdendo nosso tempo em participando de atividades culticas em todos os templos que existem. Muitas pessoas não conseguem entender que onde Deus é invocado, em todos os milhares e milhares de templos ao redor do mundo, Deus se manifesta. Não há um local exato onde Deus vai se manifestar. Não podemos monopolizar Deus, não podemos prender Deus em apenas uma localidade. Jesus vem para mostrar isso também. E é importante que nós saibamos. Se de repente alguém dissesse, olha, você precisa ir para uma cidade lá do outro lado do mundo, no Japão, e adorar a Deus lá, porque Ele vai se manifestar apenas lá. Ai de nós, povo brasileiro, mais de 200 milhões de habitantes, imagine mandar todo esse povo para lá. Não haveria espaço lá no Japão, não haveria condições. Então nós precisamos acreditar que onde nós adorarmos a Deus, nós invocá-lo, Ele se manifestará. Porque Deus, Ele é onipresente. Próximo parágrafo. É preciso saber onde e quando adorar, versículo 23. No templo ou no monte? Sábado ou domingo? Muitas vezes reduzimos nossos questionamentos a temas relevantes. O que de fato importa fica em segundo plano. A hora já chegou. A adoração não está limitada a um lugar específico. Não são as peregrinações ou caravanas a lugares santos que nos levarão à verdadeira adoração. Ela deve se dar em todo o tempo, na nossa existência, em todo lugar que estivermos. No nosso caso, você tem condições financeiras de ir para Israel, ou para os Estados Unidos, ou para a Rússia, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, China. Você tem condições financeiras de participar de atividades culticas, semanais, ou mensais, ou mesmo anuais? Creio que para nós financeiramente é difícil. Assim, nós podemos com certeza adorar o nosso Deus onde nós estamos. Se temporariamente não podemos estar aqui nesse templo, temporariamente nós poderemos adorar a Deus em nossos lares. Não há problema quanto a isso. Ou nós acreditamos que Deus vai se manifestar em nossos lares, ou estamos perdidos e perdidas. Porque nós invocamos a Deus Trino, e Ele se manifesta. E Jesus diz, onde tiverem 2 ou 3, lá estará. E se nós estivermos sozinhos, sozinhas, também estará. Estaremos orando em comunhão com o Senhor Jesus. Próximo parágrafo. É preciso saber como adorar, versículo 24. Em espírito e em verdade, ou seja, a verdadeira adoração liga a vida espiritual com testemunho na realidade. Ela enche o espírito e movimenta o corpo e a razão para mudar as situações que são contrárias à vontade do Senhor que adoramos. A mulher adorou o Messias e reconheceu que deveria partilhar dessa água com outras pessoas. Ela deixou seu cântaro, já não queria água parada, nem tampouco só para si. Era preciso anunciar o que vivera. Os samaritanos responderam ao chamado da mulher, pois sua credibilidade não estava ancorada em si mesma, mas na palavra do Messias. Eles não tinham como negar, alguma coisa havia mudado. João 4, 29 a 30. O que acontece? No momento que essa mulher percebe que ela encontrou a Deus, ela largou o cântaro de água e foi avisar as pessoas que havia encontrado o Messias, o profeta, Deus que tanto aguardava. Olha a alegria dessa mulher. Essa mulher foi para buscar água física para saciar a sua sede física e também para preparar alimentos, e deixou a água ali porque ela se viu saciada com a água oriunda de Jesus, e ela quis compartilhar. Ela poderia ter sido uma pessoa egoísta, eu vou guardar Jesus só para mim, mas ela saiu correndo para compartilhar. Às vezes acontece isso. Alguém gosta de um bolo de chocolate, ou floresta negra, ou cenoura, laranja, abacaxi. As pessoas têm gostos diferentes.
E quando tem alguma coisa que nós gostamos muito, o que nós fazemos? Mantemos só para nós ou partilhamos? Quando nós partilhamos, nós ficamos com fatias cada vez menor. Se nós guardarmos para nós, vamos ficar com o bolo todo. Parece que nós vemos aí o simbolismo do egoísmo. Quando nós queremos sempre tudo para nós, tudo voltado para nós, nos deixamos o ego se manifestar. Isso entristece a Deus. Nós somos chamados para compartilhar. Essa mulher quis compartilhar. Ela encontrou Deus e queria compartilhar de Deus para as pessoas. Mesmo sabendo que Jesus era judeu e ela era samaritana e o seu povo era samaritano. Conclusão. O Pai procura adoradores, versículo 23, adoradores e adoradoras. Ele está sempre em busca de se relacionar conosco. Por isso enviou a Jesus Cristo, que por compreender a sua missão, desvia seu percurso até Samaria para buscar o povo samaritano. Para Deus são as pessoas que importam. Jesus sabia que viera servir, não ser servido. Mas os discípulos ainda não tinham entendido isso e por isso queriam deter Jesus. Mestre, come, versículo 31. Mas esse lhes disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Versículo 35. É por meio da adoração em espírito e em verdade que respondemos a esse maravilhoso amor. É o que nós temos aqui. Jesus sabia que havia pessoas sedentas interiormente da presença de Deus. O que Jesus faz? Ele desvia do roteiro que ele havia planejado. Ele muda o seu caminho. E ele sabe que essa mudança poderia trazer consequências, porque os seus discípulos o questionariam. Ele mudou o percurso. E no momento que ele envia seus discípulos para prover-se de algo, ele ficou sozinho e pôde fazer a sua obra. Se no momento que ele encontrasse essa mulher, os seus discípulos estivessem lá, eles poderiam atrapalhar por não entender. Mas depois que eles chegaram e tiveram aquela visão, Jesus pôde trabalhar com eles para quebrar esse preconceito que havia deles para com os samaritanos. E Jesus quebrou. Não foi fácil, mas Jesus precisou se utilizar dessa estratégia para alcançar não apenas essa mulher samaritana, mas os samaritanos a quem ela foi buscar, e também mudar algo no interior de seus discípulos. Nós temos algo aqui para ser refletido durante a semana. Quais os principais desafios para que a Igreja de Jesus Cristo se mantenha adorando a Deus em espírito e em verdade? Como vencê-los? Que vocês possam refletir sobre esses dois questionamentos, que é para o nosso aprendizado e maturidade. Assim, vamos agradecer nesta manhã por essa lição que nós tivemos na Escola Dominical. E caso haja dúvida, alguma pergunta, é só encaminhar depois que nós responderemos. Amém? Agradecemos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse estudo na Escola Dominical, desta lição, onde pudemos aprender algo mais. Fica conosco, Senhor, no decorrer do dia, nos preparando para o culto logo mais à noite. Prepara-nos, Senhor, também nessa nova semana que se inicia. É o que nós pedimos e te agradecemos, orando no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos agora a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os vossos mentes e corações no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, continuemos na presença de Deus. Amém.